Só que em questão de minutos, a ação da Strategy despencou. Em poucas horas, milhões de dólares em posições de futuros foram liquidados no mercado de Bitcoin. E o Bitcoin, que estava na casa dos 73 mil dólares, derreteu até 67 mil. Tudo isso por causa de 32 Bitcoins. E a primeira pergunta que vem na cabeça da gente é: como que uma venda tão ridiculamente pequena consegue derrubar um mercado de mais de $1 trilhão? Mas essa pergunta, ela é de certa forma fácil de responder. A pergunta de verdade é outra. O que essa venda de 32 Bitcoins está contando que o Michael Saylor não quer dizer? Mais importante, se ele vendeu 32 hoje, o que vai acontecer com o mercado se ele tiver que vender milhares? É exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Porque essa venda não foi um acidente, não foi um evento aleatório, foi uma sinalização, foi um aviso, e o que está por trás dela é uma bomba relógio armada há 6 anos que pode mudar completamente o que vai acontecer com o Bitcoin nos próximos 12 meses. E sim, isso vai impactar diretamente o seu bolso. Eu vou te explicar exatamente como e o que você pode fazer para se proteger, claro. Só que antes de começar, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso é muito importante para motivar o nosso time a produzir cada vez mais vídeos como esse para vocês. Vamos lá! Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Primeiro, eu vou te mostrar quem é o Saylor de verdade e como ele virou o homem mais poderoso do Bitcoin no mundo. Segundo, porque essa venda foi só o começo de algo muito maior. Terceiro, a parte mais importante, a gente vai falar sobre o que tudo isso significa para o seu bolso. E para começar, eu preciso te levar para agosto de 2020, 6 anos atrás. Naquela época, ninguém sabia direito quem era o Michael Saylor. Ele era o CEO de uma empresa de software chamada MicroStrategy, é um software corporativo, e basicamente ele vendia ferramentas para outras empresas. Era uma empresa listada na Nasdaq, valia um pouco mais de $1 bilhão e tinha uns 500 milhões de dólares no caixa parado, sem saber o que fazer. A gente estava em plena pandemia, o Federal Reserve dos Estados Unidos tinha acabado de imprimir trilhões de dólares para socorrer a economia e o dinheiro estava se desvalorizando. O Saylor olhou para aquele caixa que estava parado e teve uma ideia animal. Ele pensou que, e se, em vez de deixar esse dinheiro mofando aqui no caixa, eu transformasse tudo isso em Bitcoin? E aí, no dia 11 de agosto de 2020, ele fez a primeira compra. Ele comprou 21.454 Bitcoins. Foram 250 milhões de dólares. A primeira empresa pública da história a colocar Bitcoin no balanço como uma reserva estratégica. E o que aconteceu? A ação da MicroStrategy disparou. E aí, em alguns meses, ela dobrou, em um ano quadruplicou, e o mercado entendeu o que o Saylor tinha feito. Ele tinha transformado uma empresa de software num veículo de exposição alavancada ao Bitcoin. Quem comprava a ação dele estava, na prática, comprando Bitcoin com um pouco de software grátis em si. E foi aí que o Saylor descobriu uma outra forma de crescer ainda mais. Se o mercado quer Bitcoin e o caixa acabou, qual que é o problema? A gente vai emitir uma dívida. Não uma dívida normal, a gente está falando aqui de dívidas conversíveis. Dívida conversível é como se eu te emprestasse dinheiro e eu te dissesse assim, ó, daqui 3 anos você me paga em dinheiro, você me paga em ações da sua empresa. E como o mercado estava louco pelas ações da MicroStrategy, os investidores aceitavam emprestar dinheiro para o Saylor a juros baixíssimos, às vezes zero até, tudo na esperança de converter aquela dívida em ações no futuro. O Saylor pegava esse dinheiro emprestado, ele comprava mais Bitcoin. Aí Bitcoin subia, a ação subia, os credores converteram dívida em ação, aí ele emitia mais dívida, ele comprava mais Bitcoin, o Bitcoin subia de novo, a ação subia de novo, ele descobriu uma máquina que se retroalimentava dela mesma. Em 2021, tinha 100 mil Bitcoins, em 23, mais de 200 mil, no final de 24, ultrapassou 400 mil, e hoje, em junho de 2026, ele tem 843.706 Bitcoins na carteira da Strategy. E pra você ter noção do tamanho disso, existem 19.800.000 Bitcoins em circulação no mundo. A Strategy sozinha tem mais de 4% disso. Um homem só, empresa, controla mais Bitcoin do que a soma de todos os países do mundo que têm combinados em reserva estratégica. Mais que os Estados Unidos, mais que o Salvador, mais que o Butão, mais que a China, mais que a Coreia do Norte. Tudo isso comprado a um preço médio de 75.699 dólares por moeda. E aqui é onde a história começa a ficar interessante. Porque junto com toda essa estratégia, o Saylor conseguiu também algo que ele provavelmente não imaginava que ia virar um problema. É uma religião, basicamente. Ele começou a dar entrevista em todo lugar. Ele ia em podcast, ele ia em conferência, ele ia na Bloomberg. Ele foi virando uma figura pública. E cada vez que ele aparecia, ele repetia o mesmo mantra como se ele fosse um pastor. Bitcoin não se vende, Bitcoin só se compra. Eu vendo o meu rim antes de vender Bitcoin. Eu vendo a minha casa antes de vender Bitcoin. Eu vendo a empresa antes de vender Bitcoin. Ele inclusive chegou a postar isso no X várias vezes. O problema é que esse discurso
passou a ser interpretado pelo mercado, pelos analistas e principalmente pelas agências de risco como uma política oficial da empresa, não uma estratégia, uma política. Como se tivesse escrito no estatuto que jamais, em nenhuma circunstância, a Strategy venderia um único Bitcoin sequer. E foi aí que o Saylor virou um refém do próprio discurso. Em 2024 e 2025, o Michael Saylor inventou uma nova ferramenta. Foi a evolução natural da máquina que ele já tinha construído. Ele criou 4 tipos de ações preferenciais: a STRK, a STRF, a STRD e a mais famosa, conhecida como Stretch, que é a sigla STRC. Para quem não está no mercado financeiro, vou te explicar isso de um jeito bem simples. A ação preferencial é diferente da ação comum. Quem compra ação comum vira sócio da empresa com voto, com direito a opinar nas grandes decisões e com participação no lucro quando tem lucro. Quem compra ação preferencial é uma figura mais híbrida, é como se fosse um meio termo entre o acionista e o credor. Você não vira sócio votante, mas em troca a empresa promete te pagar dividendos. No caso das preferenciais da Strategy, esse dividendo é mensal e como elas são perpétuas, ou seja, sem prazo de vencimento, a obrigação de pagar dura para sempre. É um aluguel perpétuo do seu dinheiro. A Stretch da Strategy paga 11,5% ao ano. Em dólar, imagina isso aqui. Você coloca $100 mil na Stretch e todo mês cai mais ou menos $950 na sua conta sem fazer nada. Isso para sempre. Aí foi um sucesso. O Saylor conseguiu levantar quase $15 bilhões com essas ações preferenciais. Era dinheiro novo entrando, comprando mais Bitcoin, a máquina rodando, que acabou azedando a coisa toda. No final das contas é que a Strategy não é uma empresa que gera caixa. O software que ela vendia em 2020, hoje praticamente não vende mais. Ela não tem operação. É uma empresa que basicamente serve para comprar e segurar Bitcoin. Então, de onde vem o dinheiro para pagar os dividendos todo mês? Bom, vem de mais emissão de ação ou de mais emissão de dívida. O Michael Saylor capta dinheiro novo no mercado e usa esse dinheiro para pagar os juros da dívida antiga. É como pegar um cartão de crédito novo para pagar a fatura do cartão de crédito velho. E sabe o que aconteceu no final de 25? A agência de risco S&P Global, uma das maiores do mundo, publicou um relatório olhando para essa estrutura inteira da Strategy. E eles classificaram como fraqueza da empresa o fato de ela depender dessa captação de capital no mercado para cobrir os custos da dívida. A S&P Global avaliou como sinal de risco essa relutância da Strategy em vender Bitcoin como uma fonte de liquidez, porque quando a empresa for forçada a vender, ela vai vender no momento ruim. E esse segundo relatório, a empresa provavelmente venderia Bitcoin como um último recurso. Ou seja, o mercado estava acreditando que o Saylor nunca venderia. Isso virou um problema, porque se ele nunca vai vender, ele precisa de dinheiro, ele vai ter que emitir mais ação. Só que emitir mais ação vai diluir os atuais acionistas. E se diluir demais, ninguém mais quer comprar. E quando ninguém mais quer comprar, a máquina que ele criou para de funcionar. E o Saylor recebeu esse recado. Em dezembro de 2025, ele tomou uma decisão. Ele criou uma reserva especial em dólares, não em Bitcoin. Dólares. E ele captou mais de $2 bilhões emitindo ação. Em vez de usar esse dinheiro para comprar Bitcoin, como ele sempre fazia, ele deixou em caixa. E por um tempo funcionou. Até a semana passada. Na semana de 26 a 31 de maio de 2026, o Saylor tomou uma decisão. E para você entender o que ele fez, deixa eu explicar um negocinho antes aqui. Lembra que eu te falei que a Strategy emitia dívida conversível? Quando uma empresa emite dívida, é como se ela fizesse um empréstimo gigante com vários investidores ao mesmo tempo. Cada investidor vai comprar um pedacinho da dívida. A empresa vai prometer devolver o dinheiro num prazo combinado com juros, até que tudo bem, só que tem um detalhe importante. Essa dívida pode ser revendida. Imagina assim, você emprestou R$100 para o seu vizinho, um papel assinado dizendo que ele vai te devolver R$100 daqui a 3 anos. Esse papel tem valor. Você pode chegar para outra pessoa e dizer, olha, eu tenho aqui um papel que vale R$100 daqui a 3 anos. Quer comprar de mim por 95? Se outra pessoa confiar que o seu vizinho vai pagar, ela vai aceitar. Você sai do negócio e a nova pessoa fica esperando os 3 anos para cobrar. E esse mecanismo, ele acontece com a dívida das grandes empresas, só que numa escala bilionária. Os investidores que compraram a dívida da Strategy lá atrás podem revender esses papéis no mercado para outros investidores antes do vencimento. E aí o preço varia. Se o mercado está animado com a empresa, o papel vale o valor original, ou talvez até mais. Se o mercado está desconfiado, o papel é vendido com desconto. E foi exatamente isso que aconteceu. No passado, a Strategy tinha emitido $1,5 bilhão em dívida conversível. Aí os investidores compraram, eles deram esse dinheiro para a Strategy e eles ficaram com os papéis na mão, esperando o vencimento. A aposta deles era muito simples. Recebe o dinheiro de volta com juros ou converte essa dívida em ação da Strategy se o Bitcoin subir bastante. Só que o Bitcoin caiu. E quando o Bitcoin caiu,
a ação da Strategy caiu junto. E a perspectiva de converter aquela dívida em ação ficou bem menos atraente. Os investidores começaram a querer se desfazer dos papéis e quando muita gente quer vender, o preço cai. A dívida que foi emitida por 1 bilhão e 500 milhões começou a ser negociada por 1 bilhão e 380 milhões, um desconto de 120 milhões de dólares. O Saylor olhou para isso e teve uma ideia. E se eu mesmo comprar essa dívida de volta agora no mercado antes do vencimento? Porque pensa comigo, se ele pagar 1 bilhão e 380 milhões hoje para recomprar uma dívida que daqui a alguns anos ele teria que pagar 1 bilhão e 500 milhões, ele economizou 120. E aí ele ainda quita uma obrigação grande, pagando menos do que ele devia e a empresa fica com menos dívida no balanço. O custo de juros futuro diminui, então matematicamente é uma jogada bacana, né? Só que tem um detalhe importante. O dinheiro para fazer essa recompra antecipada saiu de onde? Saiu da reserva especial em dólares. Aquela reserva que foi criada em dezembro para dar garantia ao mercado e ela sumiu. Ela caiu de mais de 2 bilhões para mais ou menos 900 milhões. E o mercado entendeu. A ação preferencial Stretch, que deveria estar sendo negociada nos 100 dólares, começou a cair. Hoje ela está em 96 dólares. E eu sei que não parece uma queda absurda, mas o ponto aqui é que essa queda significa estresse. Significa que o mercado está duvidando da capacidade de pagamento do Saylor. Nesse exato cenário, que entra a venda de 32 bitcoins. A venda de 32 bitcoins não foi um acidente, não foi uma decisão de gestão para cobrir um buraco específico. Foi um aviso. E como eu sei disso? Porque o próprio Saylor já disse, e antes mesmo de qualquer venda acontecer. Ele disse que provavelmente eles iam vender um pouco de bitcoin para financiar os dividendos da empresa, só para imunizar o mercado. Usou essa palavra, né, imunização, como se a venda fosse uma vacina. Tipo, você toma uma dose pequena agora, você sente um desconforto leve, quando a venda de verdade vier, o mercado já vai estar imunizado com anticorpos e não vai, sei lá, reagir tão violentamente, né? E pois é, ele vendeu 32 bitcoins, não porque ele precisava de 2 milhões, mas ele vendeu para ensinar ao mercado que a venda existe, que é uma opção, que faz parte do, sei lá, do cardápio deles. E ele fez isso porque quando ele tiver que vender mais Bitcoin, o mercado não deveria entrar em pânico. Eu sei que parece uma loucura isso, mas presta atenção na lógica por trás. Você é o cara que construiu uma narrativa por 6 anos, dizendo, não venda, jamais venda, Bitcoin não se vende. De repente, você precisa começar a vender. E como você faz isso sem destruir a credibilidade da empresa? Você faz isso aos pouquinhos. Você ensina o mercado, você vacina. E sabe o que é o mais interessante? Esse plano ele tem um prazo. Em poucos dias, a Stretch precisa pagar aquele dividendo. Há um pagamento mensal, faz parte do contrato. Para a empresa pagar esse dividendo sem comprometer ainda mais o caixa, ela precisa que a Stretch volte a ser negociada perto dos 100 dólares. Porque é quando a Stretch está em 100 que o Saylor consegue emitir mais ações dessa preferencial no mercado, captar um dinheiro fresco e pagar o dividendo do mês. Só que a Stretch está em 96. E sabe que tem 15 de junho de 2026, daqui a poucos dias, o ex-dividendo da Stretch, né? A gente chama de ex-dividendo. É o dia em que se define quem recebe o pagamento do mês. E é exatamente nos dias que antecedem essa data que a Stretch precisa voltar para 100 dólares, porque é esse intervalo que o Saylor consegue captar dinheiro novo, emitindo mais ações. Se a Stretch não for para 100 até o dia 15, o Saylor vai ter 3 opções. Opção 1, queimar mais reserva de dólares para pagar o dividendo, mas a reserva está em 900 milhões e continuar queimando isso é cavar a própria cova. Opção 2, emitir mais ação ordinária para captar caixa, mas dilui os acionistas atuais e derruba o preço da ação, que já caiu para caramba nos últimos meses. E opção 3, vender Bitcoin. É aí que o mercado pode entrar em colar.